Ismael, a trajetória e legado do primeiro filho de Abraão. Ao nos debruçarmos sobre as páginas sagradas da Bíblia, nos deparamos com a narrativa rica e complexa de Ismael, o filho primevo de Abraão, concebido durante seus 86 anos de vida, enquanto habitava as terras pródigas próximas a Hebron. Obrigado por se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. Vou deixar na descrição o link para o livro Hagar, Uma Mulher Pode Mudar o Rumo da História. Este livro está muito bem avaliado na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Em Gênesis 15, somos transportados para o momento em que Deus, em uma aparição celestial, promete a Abraão que ele se tornaria o patriarca de inúmeras nações. Um vaticínio que gerou incertezas em Abraão e sua esposa Sara, pois ela, marcada pela esterilidade, fazia com que o casal questionasse como tal promessa seria concretizada. A solução surgiu em Gênesis 16:3, quando Sara, inicialmente Sarai, propõe a Abraão, outrora Abrão, ter um filho com Agar, sua serva egípcia, numa prática comum da época, assemelhando-se a uma forma antiga de barriga de aluguel. A decisão de Sara acarretou em uma gravidez de Agar, desencadeando uma série de conflitos familiares, onde Agar começa a desprezar Sara, gerando dilemas e ressentimentos, como vemos em Gênesis 16:4 e 5. A tensão culminou na fuga de Agar, após ser maltratada por Sara. Mesmo assim, Ismael foi considerado legalmente filho de Sara, mas isso não aplacou as animosidades familiares, intensificadas pela visão de Sara de Ismael como um potencial rival de Isaac, um antagonismo evidenciado em Gênesis 21:9. Ismael, inserido neste mosaico de conflitos e promessas divinas, se destaca como uma representação simbólica da obra de Deus, uma manifestação da transcendência divina sobre as leis naturais e ordinárias. Sua rejeição e a de sua mãe, Agar, intensificam o contraste entre a intervenção divina e as concepções humanas. Ismael, predestinado à grandeza, ressurge no deserto com sua mãe, após serem expulsos. Agar e Ismael estiveram à beira da morte, mas a intervenção divina o salvou e reiterou a promessa de que Ismael se tornaria uma grande nação, conforme Gênesis 21:17 e 18. Esta profecia se concretiza em Gênesis 25:12 a 18, onde Ismael, habitando o deserto de Parã, gerou 12 poderosos líderes, fundando uma nação. Sua linhagem se expandiu na região de Havilá até Sur, unindo-se eventualmente a outros povos como os midianitas, descendentes de Abraão e Quetura. Essa fusão gerou uma coexistência multifacetada entre ismaelitas e midianitas, refletida em diversas passagens bíblicas. Mas que aspectos da vida de Ismael são frequentemente ofuscados? A Bíblia descreve Ismael como um homem de temperamento ardente, guerreiro e nômade, mas suas nuances vão além. A história sugere uma personalidade resiliente e adaptativa, forjada pelas adversidades e pelo deserto inclemente. Sua relação com Isaac, apesar dos conflitos familiares iniciais, evoluiu para uma coexistência pacífica, culminando com ambos sepultando Abraão em Macpela, como descreve Gênesis 25:9. Ismael não foi apenas um rival, mas também um irmão que compartilhou momentos de união e respeito mútuo com Isaac. O legado de Ismael se entrelaça com o das gerações futuras, onde descendentes de Saul, Jonatas e até o apóstolo Paulo mencionam e refletem sobre sua figura. Sua importância ressurge na trajetória de outros indivíduos homônimos que atravessaram os séculos ecoando o nome de Ismael. Hoje, a linhagem de Ismael transcende as escrituras sagradas e adentra as tradições muçulmanas, onde Maomé se autoproclama descendente de Ismael. Tal alegação tem seu respaldo não somente no Alcorão, mas também em múltiplas tradições orais e histórias passadas através das gerações entre os povos do Oriente Médio. O Alcorão, o sagrado livro do Islã, afirma em diversas ocasiões que Ismael é um dos grandes patriarcas do povo árabe e que, em sua obediência e devoção a Deus, estabeleceu as fundações de uma tradição de fé inabalável e entrega à vontade divina. Não se pode subestimar a herança espiritual e cultural que Ismael proporcionou. Ele é venerado não apenas como o patriarca da nação árabe,
mas também como um homem de profunda fé e resiliência. Ismael é muitas vezes citado nas tradições islâmicas como um exemplo de resignação e paciência, atributos que são altamente valorizados na cultura árabe e islâmica. Para mergulhar mais fundo na vida de Ismael, é crucial explorar alguns detalhes que são frequentemente esquecidos. O relacionamento entre Ismael e seu pai, Abraão, é descrito como sendo de respeito e amor mútuo. Após ter sido levado ao deserto por sua mãe, Agar, Ismael manteve uma ligação espiritual com seu pai, refletindo a promessa divina de que ele também seria o pai de uma grande nação. Ismael se tornou um habilidoso arqueiro, um detalhe que é frequentemente destacado para simbolizar sua força e capacidade de sobrevivência nas condições áridas do deserto. Os estudos sugerem que Ismael e sua mãe, Agar, desempenharam um papel crucial na disseminação de práticas agrícolas e na construção de poços em regiões desérticas, contribuindo assim para o desenvolvimento de comunidades estáveis e prósperas. Um aspecto pouco conhecido e frequentemente negligenciado da história de Ismael é a sua reconciliação com Isaque. Apesar das circunstâncias conturbadas de suas juventudes e a rivalidade instigada entre eles, relatos sugerem que ambos compartilharam um respeito mútuo e um amor fraterno. Eles uniram-se no funeral de seu pai, Abraão, e segundo a tradição, isso simboliza a harmonia que pode existir entre diferentes nações e credos. Os descendentes de Ismael proliferaram e fundaram várias cidades antigas, muitas das quais tornaram-se centros de comércio, ciência e sabedoria. Essas cidades eram pontos de encontro de diferentes culturas e crenças, onde se valorizava o diálogo e a troca de conhecimentos. Ismael é considerado um dos precursores da propagação do monoteísmo no Oriente Médio. Suas práticas e ensinamentos influenciaram não só seus descendentes diretos, mas também povos vizinhos. Sua importância, portanto, é vital para entender a rica tapeçaria cultural e religiosa da região. Ismael exerceu uma forma de liderança tranquila e orientada para a comunidade, focada no bem-estar de seu povo. Ele é considerado como um dos primeiros a instituir leis de hospitalidade e proteção ao estrangeiro no deserto, baseadas em princípios de solidariedade e empatia. Seu legado sobrevive nos valores, práticas e tradições dos povos do Oriente Médio, e seu nome continua sendo sinônimo de resistência, fé e reconciliação. Ele é a prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a fé e a determinação podem triunfar e construir pontes entre divergências aparentemente intransponíveis. Os descendentes de Ismael, os ismaelitas, se estabeleceram no norte da Arábia, próximos a Havilá e Sur, e se tornaram um povo nômade e aguerrido. Eram conhecidos por seus hábitos predatórios e por assaltar as caravanas que cruzavam os desertos. Muitos árabes atuais alegam ser descendentes de Ismael, e Maomé teria essa linhagem. A Bíblia relata que Ismael viveu 137 anos. Depois da morte de Abraão, não há mais registros de conflitos entre Ismael e Isaque. Pelo contrário, eles se reuniram para enterrar o pai no túmulo dos patriarcas em Macpela. No entanto, as profecias sobre o espírito aguerrido de Ismael se cumpriram, e seus descendentes foram inimigos frequentes dos filhos de Isaque. Ismael teve uma filha, Maalate, que se casou com Esaú, filho de Isaque. Esse casamento representa uma tentativa de reconciliação entre as duas linhagens de Abraão. Porém, as tensões permaneceram, e os edomitas, descendentes de Esaú, entraram em vários conflitos com os israelitas, descendentes de Jacó. Além dos 12 filhos, Ismael também teve uma irmã não nomeada na Bíblia. Alguns estudiosos acreditam que ela seja a esposa que Ismael tomou antes de se casar com a egípcia, arrumada por sua mãe. Outros apontam que poderia ser uma filha que Agar teve depois de Ismael. A história de Ismael nos mostra como Deus é fiel e pode realizar seus propósitos mesmo em circunstâncias adversas. Ele transformou o filho rejeitado no patriarca de uma grande nação, mostrando que nada está fora do alcance do Senhor. A vida de Ismael é um testemunho do cuidado de Deus para com Agar e seu filho, mesmo na solidão do deserto. Ismael é uma figura trágica, rejeitado pelo pai devido à pressão da madrasta ciumenta. Mas Deus não o abandona, provendo água no deserto e cumprindo a promessa de torná-lo uma nação poderosa. Sua história nos lembra que devemos confiar na providência divina,
mesmo nos momentos mais sombrios. A rejeição de Ismael e seu exílio no deserto representam um ponto de virada definitivo em sua vida. O menino indefeso se transforma em um hábil caçador, sobrevivendo por anos na aridez da região de Parã. Sua habilidade com o arco ecoa a destreza de seu pai Abraão, que também errou como nômade pela Mesopotâmia. Ismael amadurece no deserto, longe dos conflitos familiares que marcaram sua infância. Sua personalidade selvagem e indomável se adapta bem à vida livre entre as dunas escaldantes e os oásis esparsos. Ele se torna um líder destemido, pronto para defender seu povo contra as feras e os salteadores que rondam a terra inóspita. Quando Isaque e Ismael finalmente se reencontram para enterrar Abraão, não são mais o filho legítimo e o bastardo rejeitado. São dois patriarcas poderosos, chefes de grandes clãs. A rivalidade infantil cedeu lugar ao respeito mútuo entre iguais. Filhos do mesmo pai caminham lado a lado em direção ao futuro que o Senhor preparou para cada um. Ismael viveu bastante e viu sua prole se multiplicar e dominar a região de Havilá Assur. Faleceu com 137 anos, tendo cumprido seu destino e garantido seu legado. Sua história revela a grandiosidade dos planos divinos, que podem se realizar inclusive através da dor e abandono. Ismael prova que ninguém está predestinado ao fracasso, se confiar na providência e propósito superior de Deus. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. A história de Ismael, sua trajetória e legado do primeiro filho de Abraão. Se gostou, deixe um comentário para mim. E lembre-se de deixar o like. Continue comigo em mais um relato bíblico que separei para você. Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você agora. Tenho certeza que você vai aprender muito. Te vejo lá dentro.